Saudações! Meu nome é Felipe Turesso, eu sou advogado e hoje lhes trago uma pergunta intrigante. Posso fazer uma cópia do meu game? Posso ter uma cópia do meu jogo, de videogame, meu jogo eletrônico? Posso fazer isso? Vamos dar uma olhada na legislação brasileira então. Eu já esclareci essa questão aqui no canal em outros vídeos, mas apenas para a gente compreender melhor, para contextualizar. Primeiramente, os jogos eletrônicos são considerados programas de computador pela legislação brasileira. Existe discussão acerca da natureza jurídica dos jogos eletrônicos, dos games, videogames, enfim. Mas o entendimento majoritário que se tem é que os jogos eletrônicos são programas de computador perante a legislação brasileira. Mas por quê? Porque eles se encaixam no conceito legal que a Lei de Programas de Computador estabelece, que no caso é a Lei Federal 9.609 de 1998. Este conceito legal está positivado no artigo 1º da lei. Vamos ler! Artigo 1º. Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. Dando prosseguimento, o artigo 2º da Lei de Programa de Computador estabelece que o regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no país, observado o disposto nesta lei. Em outras palavras, um programa de computador é uma obra intelectual, é uma obra protegida pelo direito autoral. É claro que existem algumas particularidades, se tratando de programa de computador, mas é uma obra intelectual. Então, um jogo de videogame, um jogo eletrônico, ele é uma obra intelectual, considerado uma obra intelectual. Então a gente pode comprar o jogo, podemos jogar, podemos ficar felizes da vida jogando, ok. Mas agora, voltando ali para a nossa pergunta, por que eu estou dizendo isso, que ele é um programa de computador? Eu posso fazer uma cópia do meu game? Eu posso fazer uma cópia do meu jogo eletrônico? Sim, posso fazer sim. Mas como assim, Felipe? Porque o artigo 6º da Lei de Programa de Computador estabelece que não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador. Inciso 1. A reprodução em um só exemplar de cópia legitimamente adquirida, desde que se destine a cópia de salvaguarda ou armazenamento eletrônico, hipótese em que o exemplar original servirá de salvaguarda. Lembrando que a palavra reprodução, no inciso 1 do artigo 6º, significa cópia, de acordo com o inciso 6 do artigo 5º da Lei de Direitos Autorais. Ou seja, a cópia em um só exemplar de cópia legitimamente adquirida, enfim. Dito isto, percebemos que a lei expressamente possibilita uma pessoa que comprou um jogo, e claro, isso aqui vale para qualquer programa de computador também, não é só para videogames, mas entrando nesse mérito de videogame, qualquer um que compra um jogo eletrônico, um game, pode ter uma cópia de segurança deste jogo. Então se eu comprei lá, vamos supor, para PlayStation 2, tem lá o DVD, eu posso fazer uma cópia dele de acordo com o que o inciso está dizendo ali. Vejam bem, a reprodução em um só exemplar de cópia legitimamente adquirida, ou seja, o jogo que eu comprei, uma cópia porque você compra a cópia de um jogo, correto? Quando você vai comprar na Steam, no GOG, compra mídia física, tanto faz, você está comprando uma cópia daquele jogo para você poder jogar. A lei possibilita fazer uma cópia de segurança, de salvaguarda, fazer um armazenamento eletrônico, desde que você tenha comprado o jogo. Não é possível, portanto, uma pessoa adquirir ilegalmente uma cópia de um jogo e depois querer fazer uma cópia dela dizendo, não, mas eu fiz porque a lei me permite. Não, a lei permite um jogo adquirido legitimamente, dentro da lei, que foi comprado, você pagou por ele e teve essa cópia do jogo para você poder jogar, bem de boa. Mas, Felipe, essa questão fazia sentido antigamente, por conta que eu citei no PlayStation 2, que era um CD, era um DVD, então eu podia pegar esse DVD, esse CD e fazer uma cópia de segurança, de acordo com a lei brasileira. Mas como que isso se aplica hoje em dia, sendo que, tudo bem, existe ainda mídia física para ser comprada, o Blu-ray, enfim, do PlayStation 4, Xbox One ainda tem, mas existe também os jogos, as mídias digitais, ou seja, um jogo que eu compro por meio da plataforma do PlayStation, por exemplo, que no caso é a PSN, a PlayStation Store, ou no Xbox, que é a Xbox Live. E aí, nesses casos, como é que funciona? Bom, de acordo com a lei,
É possível fazer sem uma cópia, a lei possibilita isso. A ideia desse inciso, antigamente, era justamente isso. Eu tenho um CD, vou instalar o programa de computador. Putz, esse CD estragou. Ainda bem que eu tenho essa cópia de reserva, né, de salvaguarda, como a própria lei estabelece. Isso fazia sentido. Hoje em dia, quando você compra um jogo digital, né, entrando no mérito de games, ele vai estar lá sempre para você poder baixar quantas vezes você quiser, né? Quem tem uma conta na Steam, por exemplo, e comprou já um jogo na Steam, sabe disso. Pode ir lá baixar, um Assassin's Creed da vida, jogou, instalou, né, tá jogando, tal, desinstalou. Aí daqui, 2 meses quer jogar de novo. Você pode, não tem problema. Mas e se, por exemplo, a Steam algum dia falisse? E aí? Pelo menos na minha visão, a ideia da lei permanece. Porque teve um caso recente que foi justamente na PSN, né, na PlayStation Store, no PlayStation 3, em que a Sony, que é a empresa, né, que desenvolve, né, os videogames, enfim, do PlayStation, fez um pronunciamento dizendo que a PlayStation Store, essa loja digital, seria fechada no PlayStation 3, ou seja, não seria mais possível comprar jogos lá. Quem já comprou determinado jogo continua tendo acesso. Obviamente a Sony já voltou atrás nisso, né? A PlayStation Store continua funcionando, né? A loja digital continua funcionando no PlayStation 3, mas supondo que ela tivesse seguido em frente com isso, e supondo até pior, que ela tivesse negado o acesso mesmo para quem comprou o jogo. E aí, como é que ficaria essa questão? Essa questão da salvaguarda, né? Essa cópia de salvaguarda, na minha visão, continua muito importante, de acordo com o que o inciso fala ali. Você fazer uma cópia do jogo desde que se destine a salvaguarda, né, uma cópia de segurança ou armazenamento eletrônico. É essa a ideia. Não é fazer cópia, por exemplo, para vender. Não, é uma cópia para você ter a segurança de que, se esse CD estragar, eu tenho o outro CD, que eu fiz a cópia. E daí eu vou poder jogar o game. É claro que isso aí também gera uma complicação, porque se você fizesse isso, pegasse o CD original do jogo e fizesse uma cópia de segurança, conforme a lei estabelece, provavelmente o console não iria reconhecer o jogo e não iria executá-lo. Porque, enfim, né, talvez o console iria entender que é uma cópia pirata. E aí geraria uma complicação mesmo. E parando para pensar, essa questão pode gerar problemas até hoje. Porque se você compra um jogo de PlayStation 5, e já que você pode fazer uma cópia de segurança, comprou lá o Blu-ray estragou, mas você tem a cópia. Eu acredito que dificilmente o console, o PlayStation 5, reconhecerá e executará o jogo como se fosse o jogo original. Certamente ele vai reconhecer aquele CD ali, talvez, como uma cópia pirata. E de qualquer maneira, embora eu tenha essas complicações práticas, que podem acabar complicando essa questão de uma cópia de segurança, existe também os jogos digitais, que é o mesmo jogo, só que vendido como um arquivo digital, né? Assim como acontece com filmes e músicas, né? Você baixa o arquivo em MP3. No caso do jogo, você baixa o arquivo instalador, para instalar o jogo no seu computador, por exemplo. Como diz ali o próprio inciso, armazenamento eletrônico, que eu posso pegar o instalador e guardar no meu computador para poder, enfim, algum dia utilizar. Então, o que eu tô querendo dizer é que talvez a aplicação desse inciso na prática possa gerar algumas complicações. Mas a lei assim possibilita. Então, enfim, em jogos de computador talvez seja mais fácil. E eu digo isto porque o GOG, que é um site que você também pode comprar jogos, assim como na Steam, Epic Games, enfim, o GOG possibilita você baixar um instalador do jogo para você poder ter o jogo para si. Para caso algum dia, vamos supor aí, né, a loja GOG desapareça, ou não sei, aconteça alguma coisa, ou até mesmo o jogo se perca com o passar do tempo, porque isso acontece. Existem alguns jogos que acabam se perdendo porque não são vendidos, porque, enfim, o jogo original se perdeu, então não tem lugar nenhum para você comprar. Por exemplo, a Konami retirou o Silent Hill 1 da PSN, por exemplo, da PlayStation Store. Se você for lá, não, pelo menos até onde eu sei, na PSN estadunidense, não está lá o jogo mais para você comprar. Mas o GOG possibilita isso. Quando você compra um jogo, você pode baixá-lo, instalá-lo e jogá-lo tranquilamente. E existe também a possibilidade de você baixar um instalador, que é justamente, indo, né, nessa ideia do artigo 6º, inciso 1, é uma cópia de salvaguarda, é uma cópia de segurança do jogo. A lei, ela possibilita você fazer uma cópia de segurança ou armazenamento eletrônico, para você ter isso, a finalidade é essa, para você ter só ali a sua cópia de segurança. E isso não é, como o próprio artigo 6º, caput,
né? Ali o texto do artigo 6º estabelece: não constitui ofensa aos direitos do titular de programa de computador. Não é uma violação de direito autoral você fazer isso. Mas, como eu falei, tem que se enquadrar no que o inciso 1 ali está dizendo. Portanto, uma cópia de um jogo, né, nesse caso que a gente está falando de jogo, uma cópia de um jogo adquirido legalmente, legitimamente, e a cópia é destinada a uma questão de salvaguarda, de uma cópia de segurança ou um armazenamento eletrônico. Eu trago isto para vocês porque realmente é uma questão interessante. Porque o único local que eu realmente vi que faz isso, que possibilita isso, portanto, respeita a legislação brasileira nesse aspecto, é o GOG. Certamente é um dispositivo na lei de programa de computador muito interessante e que com certeza pode gerar um debate entre as pessoas, os consumidores de jogos e as empresas que elaboram esses jogos também. Porque por um lado eu até compreendo a Steam, por exemplo, não permitir isto porque, enfim, vão argumentar que é uma facilitação da pirataria. Pode até ser, mas a pirataria existe independentemente da Steam possibilitar isto ou não. E aliás, não é nem como que eu posso dizer, um favor que hipoteticamente a Steam estaria fazendo. Não é nem uma questão de bondade. É uma determinação da lei. A lei me dá essa possibilidade. Mas então, para resumir o estudo deste tema, que é bem interessante, eu posso fazer uma cópia do meu game, do meu jogo eletrônico? Sim, de acordo com o inciso 1 do artigo 6º da Lei de Programas de Computador, não é uma violação de direito autoral você fazer uma cópia do seu game, enfim, do seu jogo eletrônico, desde que a cópia se destine a fazer uma cópia de salvaguarda, uma cópia de segurança ou armazenamento eletrônico. Não se pode fazer uma cópia de um jogo eletrônico, de um game, com o objetivo de vender, por exemplo. Aí não, aí é crime. Inclusive é um crime positivado no artigo 12 da Lei de Programas de Computador, que é justamente violar direitos de autor de programa de computador. Tá certo? Se você assistiu até aqui, eu agradeço imensamente. Por favor, comente aí, se inscreva no canal, clique no gostei. E é isso aí, estamos aqui para entender essa bomba jurídica que é o Brasil, porque realmente não é fácil, ok? Mas é isso aí, até a próxima. Muito obrigado.